Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos, estava com um espírito que a tornava doente, era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: Mulher, estás livre da tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão: Existem 6 dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para serdes curados, mas não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Essa resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus, e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Continuemos em pé e cantemos, invocando o Espírito de Deus. Espírito Santo, vinde, orar em mim. Você que sabe, canta com fé. Espírito Santo, vinde, Peça com todo o teu coração. orar em mim. Espírito Santo, vinde, falar em mim. Espírito Santo, vinde, falar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Levante seus braços e peça. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia, Senhor. Incendeia minha alma, Senhor. Vinde curar, Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. deseja este fogo na tua alma. Incendeia minha alma, incendeia, Senhor. Incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha, incendeia, Senhor. Incendeia a minha alma, Senhor. Com
as tuas palavras. Vai pedindo o Espírito de Deus na tua Espírito vida. Santo, Vai pedindo que o Espírito de Deus repouse nesta noite sobre a tua vida, sobre o teu coração, sobre todas as tuas necessidades. Peça, pois a palavra do Senhor nos diz que aquele que pede recebe, aquele que tem fé e persevera recebe a graça, e a graça das graças é o próprio Espírito Santo de Deus que quer se derramar nesta noite na tua vida com profusão, para que tu não tenha mais uma vida velha, uma vida no pecado, mas para que todos nós sejamos renovados, batizados no Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus com a tua graça sobre nós. Olha, Senhor, para todas as nossas necessidades. E envia, Senhor, sobre nós nesta noite o fogo do Espírito Santo de Deus, para que nós tenhamos uma vida nova. Vem Espírito Santo com o teu poder. Vem Espírito Santo com a tua graça. Vem Espírito Santo com tudo que tens, com tudo que és. Vem Espírito Santo de Deus, promessa do Pai, e repousa sobre nós. Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus. Manifesta, Senhor, a tua graça no nosso meio. Incendeia minha, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha, incendeia, Senhor. Incendeia, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia. Você que pode ir se assentando para ouvirmos a meditação da palavra do Senhor. Incendeia minha alma, Senhor. Amados irmãos e irmãs em Cristo, a palavra de Deus hoje no Evangelho, narrada para nós, segundo o evangelista Lucas, mostra o caso de uma cura. Uma mulher encurvada entra na sinagoga. Jesus estava ensinando naquela sinagoga, que era o ambiente religioso do culto judaico. E Jesus percebe aquela mulher encurvada. E Jesus a chama. E Jesus diz para aquela mulher que há 18 anos estava com esta enfermidade. Mulher, estás livre da tua doença. E aí Jesus coloca a mão sobre ela, invocando a graça do Senhor. E imediatamente ela ficou curada. Imaginemos nós, aquela mulher há 18 anos trazia aquela enfermidade que prejudicava com certeza os seus afazeres domésticos, a sua labuta no dia a dia. E aí o próprio Jesus, depois, quando ele vai debater com aquele mestre da lei que fica indignado porque Jesus curou aquela mulher num dia de sábado, Jesus diz a causa da enfermidade daquela mulher. O Senhor diz que esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado. Então aqui Jesus, ele revela qual era a causa da enfermidade daquela mulher. Era Satanás, que a estava aprisionando. Então a doença daquela mulher era uma doença espiritual. Uma doença espiritual que atingia o seu físico. Satanás a amarrava com esta enfermidade e o seu corpo padecia. Ora, meus queridos irmãos e irmãs, muitas doenças, de fato, elas têm esta origem espiritual.
E quando o nosso espírito, a nossa alma está doente, consequentemente, esta enfermidade, ela se manifestará de alguma maneira no nosso físico. Porque o homem, ele é constituído de corpo, alma e espírito. Então, se a pessoa, ela tem uma doença que começa com este aspecto espiritual, evidentemente que o seu psicológico também será afetado. E o seu corpo, o nosso físico, também será afetado por esta doença espiritual. Jesus, então, ele realiza uma cura espiritual nesta mulher. E a partir do momento que ela é agraciada com esta cura espiritual, o que acontece? Ela se endireita. A postura dela volta ao normal. Ela estava encurvada por esta doença espiritual. Jesus a toca, impõe as mãos sobre ela, a cura. E imediatamente ela é curada também no físico. Mas em primeiro lugar foi preciso esta cura espiritual. E de fato, meus queridos irmãos e irmãs, nós precisamos da cura espiritual. Com certeza é a cura que nós mais necessitamos, é a cura espiritual. Porque quando nós buscamos a cura espiritual, Deus, ele está nos libertando das garras de Satanás. E nós devemos suplicar aquele que pode nos curar. Aqui no Evangelho não fica claro para nós como é que foi que se iniciou esta enfermidade nesta mulher. Mas há 18 anos ela estava atormentada por aquela enfermidade espiritual. Mas uma coisa é certa: muitas vezes somos nós mesmos que damos brecha, ou abrimos logo a porta toda, né? Não abrimos só uma brecha, mas abrimos logo a janela, a porta, para que o demônio ele haja na nossa vida. E como é que o demônio ele age na nossa vida? Através, por exemplo, daquela oração, daqueles meios que nós estávamos colocando na oração de renúncia, através de horóscopos, né? Muitos se dizem, eu sou cristão, eu sou católico, mas não sai de casa sem consultar o horóscopo. O que o meu signo diz hoje para mim? Horóscopo, numerologia, astrologia, isso tudo é um meio, ou são meios, na verdade, porque não é só um, são vários meios de nós irmos dando brecha para o inimigo agir na nossa vida. Deus, ele é o Senhor de todas as coisas, então nós devemos recorrer a ele diante das nossas necessidades espirituais e materiais. Quantas pessoas também que sofriam no corpo ou na alma por alguma enfermidade e foram buscar em lugares errados a cura, como na macumba, no espiritismo, em falsas doutrinas, foram buscar a cura. E foram curadas? Não. Saíram pior do que entraram. Muitas vezes a pessoa ela pode até receber uma cura pela intervenção do demônio, mas essa pessoa ela vai ser realmente beneficiada com a cura, sendo que a origem desta cura é o demônio? Não. O demônio ele não dá nada de graça para ninguém. Se ele curar alguém, ele vai querer a alma da pessoa ou alguma situação da família que ele vai intervir, porque a pessoa buscou um meio oculto para receber a cura. Então nós devemos ter cuidado com essas coisas, porque elas são, sem sombra de dúvidas, portas para o inimigo agir na tua vida. Então depois observe na tua casa, se tem algum objeto de superstição, jogue fora. Nós temos os sacramentais da nossa fé, que são suficientes para nós vivermos em comunhão com Deus.
Nós não precisamos de ferraduras, como alguém coloca nas casas, pimentas, e muitas vezes até utilizam isso no corpo, achando que vai trazer algum benefício, e não vai, porque de uma origem mal não pode sair um fruto bom. Então tomemos cuidado com essas questões de livros, de autoajuda, de espiritismo. Alguns dizem, eu sou católico convicto, mas a gente vai olhar todo dia, a pessoa está curtindo a página do Chico Xavier, né? Então nós temos que ser católicos convictos, e dizer que nós somos católicos, isto implica em renunciar a tudo aquilo que não presta, a tudo aquilo que não vem de Deus, horóscopos, cartomantes, espiritismo e satanismo, tantas coisas pesadas, e que muitas vezes a gente pode dizer, mas isso não tem nada não na minha vida. Olha, nos relatos dos próprios exorcistas e de orações de libertação, a maioria delas, quando acontecem, pode-se observar que na origem delas existe alguma dessas coisas de superstição e tantas essas outras coisas que o padre acabou de dizer. Então tomemos cuidado com essas práticas, porque elas são, sim, portas de entrada para o mal agir na tua vida. Mas com a graça de Deus, nós podemos sim ser livres de todas essas falsas doutrinas, de todas estas seitas, de todas as contaminações espirituais, com a oração da renúncia, com a oração de libertação, com a utilização correta dos sacramentais da nossa fé. Nós temos aí um escudo de proteção contra o mal, contra malefícios que pessoas podem fazer para nos prejudicar. Se nós estamos em Deus, nenhum mal, nenhuma macumba, nenhuma feitiçaria poderá nos atingir. Agora, se nós estamos vivendo no pecado, se nós estamos dando abertura para o inimigo agir na nossa vida, estes meios, eles podem sim, de alguma maneira, interferir na nossa vida. É por isso que nós devemos renunciar todo o mal, reconhecendo que Jesus é o nosso único Senhor e Salvador, e buscando viver uma vida na graça, uma vida no Espírito. Foi isso que nós ouvimos aqui na primeira leitura. Nós temos uma dívida, mas essa dívida não é com a carne. Nós estamos em comunhão com Deus, porque se nós somos batizados, crismados, o Espírito está dentro de nós. Então é pelo Espírito que nós devemos ser conduzidos, e não sermos conduzidos pela carne, sermos conduzidos pelo inimigo de Deus. Então, meus queridos irmãos e irmãs, creiamos nesta palavra de Deus para nós. O Senhor hoje, nesta noite, Ele quer nos curar. E Ele quer nos curar, em primeiro lugar, espiritualmente, para que a partir da cura espiritual, as nossas emoções também sejam curadas, a nossa alma seja curada, e o nosso corpo, que muitas vezes padece por uma doença emocional e espiritual, também seja curado em nome de Jesus. Esta mulher recebeu a graça do Senhor e logo começou a louvar, a bendizer a Deus. Deus, Ele nos cura, não para nós vivermos na mesma vida, não para nós vivermos uma vida sem compromisso, não. O Senhor, Ele nos cura para nós nos comprometermos com a nossa fé, una, santa, católica e apostólica. E se nós professamos a fé católica, nós não precisamos buscar em nenhum lugar a mais aquilo que o Senhor nos dá por completo, meus queridos irmãos e irmãs, na nossa fé. Então hoje é dia de nós renunciarmos o mal. É dia de nós renunciarmos a Satanás. É dia de nós declararmos que Jesus é nosso Senhor, que Ele é o médico dos médicos, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele que tudo pode fazer na nossa vida. Basta que nós tenhamos fé, que nós
reconheçamos que Ele é Deus e que Ele tudo pode na nossa vida. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então agora vamos fazer a nossa